Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pelo seu grande amor e pela sua grande bondade. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos aqui, mais um domingo, para fazer o nosso culto ao vivo, transmitido pela internet. Declaramos aqui a nossa saudade de todos os irmãos, de toda a igreja. A saudade é grande, mas a nossa vitória está cada dia mais perto, em nome do Senhor Jesus, não é, irmãos? Então eu cumprimento a todos, deixo aqui a minha saudação a toda a igreja, a todo o ministério, toda a diretoria, a todos os demais irmãos de outros locais. Então, louvado seja Deus por isso. Os amigos que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso propósito é ter um momento de louvor a Deus, nosso propósito é expor a palavra de Deus e trazer aqui alguns anúncios para a igreja local, quando é o caso. Então nós já vamos passar para a meditação da palavra de Deus nessa noite. Eu quero fazer aqui uma breve oração, te convido para orar juntamente comigo, e quero pedir a todos, em nome do Senhor, que nós tenhamos uma posição, um ambiente de culto, que todos juntos possamos ter um momento de reverência, de temor. É uma palavra feita com oração, com dedicação. Acreditamos que é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite e também para aqueles que posteriormente terão contato com este trabalho. Senhor Deus, invocamos o Teu nome mais uma vez e pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Abre a porta da palavra, fala conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura inicial no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essas palavras foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, que deixa muito claro aqui duas situações possíveis para nós, os homens, para nós, os seres humanos. Então o próprio Deus está declarando, está dizendo aqui para nós, para pregar o Evangelho. E o próprio Deus declara: quem crer e for batizado será salvo. E o próprio Deus também diz: quem não crer será condenado. Então são duas posições, e é nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus que está mostrando isso para nós. Uma salvação e uma condenação. Nós entendemos que existem, fazendo uma ilustração, dois tipos de mulheres. Dois tipos de mulheres. Uma mulher, as mulheres que estão grávidas e as mulheres que não estão grávidas. Não tem um terceiro tipo de mulher. Tem as mulheres que estão grávidas e as mulheres que não estão grávidas. Então são dois tipos. E é isso que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui. Que também existem dois tipos de seres humanos. A palavra é muito clara em mostrar isso para nós. Então, na humanidade, nós temos pessoas que são salvas e tem pessoas também que não são salvas. Não tem mulher meio grávida. E também não existe ser humano meio salvo, meio perdido.
A salvação, a Bíblia apresenta como posição. É algo posicional que apresenta a palavra de Deus. Então, a humanidade, ela tem dois grupos: o grupo de salvos e o grupo de perdidos. Quem são os salvos? Quem são os perdidos? Isso só Deus sabe responder para nós. Só Deus sabe responder para nós. Só Deus tem esse conhecimento. Mas a verdade é que a humanidade, nós vamos ver isso no discorrer da palavra, a humanidade está dividida. Existe uma divisão. Os crentes enxergam um mundo espiritual, enxergam um mundo invisível, vivem numa espiritualidade, vivem num mundo invisível. E os crentes entendem que aqueles que são seculares, que aqueles que não se converteram ainda, deveriam se converter. Por outro lado, as pessoas que ainda são naturais, que ainda são seculares, que veem somente as coisas deste mundo, pensam que os crentes são fanáticos, que não sabem aproveitar a vida, enfim. Então são duas, pessoas que vivem um mundo espiritual e pessoas que vivem um mundo secular, um mundo físico aqui, um mundo que daquilo que os olhos veem. Como que uma pessoa se torna crente? Como que uma pessoa se torna crente? Como que uma pessoa passa a viver num mundo espiritual e não apenas num mundo físico e não apenas num mundo secular? Em Mateus capítulo 11 e versículo 25 até o versículo 27, a palavra de Deus diz assim: Jesus declara assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E diz aqui: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, para uma pessoa sair do mundo secular, para uma pessoa sair do mundo em que acredita, em que vive somente as coisas terrenas e passar a viver um mundo espiritual, o Senhor Jesus está declarando aqui: aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos revela o Pai. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós nos tornarmos crentes, para nós nos tornarmos pessoas espirituais, nós precisamos da revelação, da intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, cada um individualmente. Quem não recebeu esta revelação de Deus ainda, deveria reclamar com o próprio Deus, deveria de falar com Deus, deveria de falar, Deus, por que eu não recebi esta revelação? Por que eu ainda não sou uma pessoa espiritual, temente a Deus? Essa pessoa deveria se queixar com Deus, porque é Ele que nos revela, é Ele que se revela individualmente cada um. Como que você pode ter acesso a esse Deus? Deus é Deus, Ele é todo poderoso, como Ele de fato é. Então você pensa, e você já está falando com Deus, o seu pensamento, o seu sentimento, aquilo que nós estamos imaginando, aquilo que nós estamos pensando, já é uma forma direta de nós nos comunicarmos com o Senhor nosso Deus. Você pensa e o Senhor nosso Deus ouve. Agora, por que eu deveria me queixar com Deus?
Por que eu deveria reclamar com Deus ou falar com Deus, mesmo que fosse em pensamentos, Ele sendo todo-poderoso, me ouvindo? Por que eu deveria me preocupar com isso? Por quê? Bom, a própria palavra de Deus mostra e esclarece o porquê. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, está dizendo assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a palavra de Deus está dizendo claramente para nós aqui: toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há exceção. Todos os seres humanos passarão por essa situação. Então, o melhor é nós passarmos no momento oportuno, é confessarmos o Senhor no momento oportuno, dobrarmos os joelhos do Senhor, diante do Senhor, no momento oportuno, que é agora. Então, Deus o exaltou e Deus estabeleceu este momento em que todos se curvarão diante do próprio Deus. Também, em Atos capítulo 17, versículo 31, está dizendo assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando diante dos mortos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então está dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os seres humanos passarão por este juízo, diz a palavra, e Deus estabeleceu um dia para que isto ocorra. Então esse dia chegará em breve, é o que fala a palavra do Senhor. Então, por que eu devo me preocupar em falar com Deus, em me tornar um crente? Por que eu devo me preocupar em não ser uma pessoa materialista apenas, mas ser também uma pessoa espiritual, ter experiência com Deus? Por causa disso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Deus marcou um dia. E mais, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 3, Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então quer dizer, o Senhor, Ele é o autor de todas as coisas, e Ele é o consumador de todas as coisas. Então Ele nos criou, Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele é o autor de todas as coisas, é o Criador. E creiam ou deixem de crer, a palavra de Deus, ela é soberana. Vai chegar o dia em que nós, do mesmo jeito que viemos de um único Criador, retornaremos a Ele, numa fração indivisível de tempo, quando encerrar a nossa existência nessa vida aqui, que nós passarmos para o outro lado. Eu repito, numa fração indivisível de tempo, nós estaremos diante do Criador. Ele é o princípio e Ele é o fim. Então nós iremos sim ao encontro dEle. Nós nos encontraremos sim com Ele. Nós prestaremos contas sim com Ele. Então por isso que eu preciso me preocupar. Por isso que eu preciso pensar nisso. Se toda língua confessará, todo joelho se dobrará, se Ele estabeleceu, se Ele é o autor, se nós iremos ao encontro dEle, eu preciso me preocupar como chegar diante de Deus. Será que vale a pena pagar para ver? Será que vale a pena? A nossa existência diante do universo, os 70, 80, 90 anos, um pouco mais que nós podemos viver aqui, são insignificantes diante de
de uma eternidade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor. Ela é comparada a uma neblina nesta vida aqui, essa vida aqui. Diante da eternidade, ela é comparada como um vapor. Pedro, capítulo 1, versículo 24, a palavra de Deus nos compara como uma erva, uma planta verde que a hora que vem o sol murcha, acaba a sua vida. E o Salmo 90 e versículo 9 é como se nós fôssemos um conto ligeiro, um breve pensamento. Então, muito pequena a nossa vida, muito pequena a nossa existência, para nós corrermos o risco, nós que viemos do princípio que é nosso Senhor Jesus Cristo, nós que iremos para o fim que é nosso Senhor Jesus Cristo, pagarmos para ver, sendo que a vida diz que nós somos como um vapor, que nós somos uma erva verde, que nós somos um conto ligeiro. Então por isso que nós devemos nos preocupar, de sermos pessoas espirituais, de sermos pessoas tementes a Deus. Se o Senhor é o princípio, tudo aqui nesta vida pertence a Ele, se Ele é o Criador. A vida pertence a Deus, o corpo pertence a Deus, a nossa saúde pertence a Deus, as nossas capacidades pertencem a Deus, a água, o ar, a terra, o sol, enfim, tudo aquilo que existe pertencem ao Criador, são dele. O Salmo 24, versículo 1, está dizendo assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a verdade é que todos nós usufruímos de toda a criação de Deus. Os olhos que Deus nos deu, o olfato que Deus nos deu, a capacidade de ficar de pé, de andar, de falar, de ouvir, as coisas que nós desfrutamos, tudo isso vem de Deus e nós desfrutamos. E algumas pessoas entendem isso e glorificam a Deus, e louvam a Deus. Falam, olha, graças a Deus pela criação de Deus. E a própria palavra declara que os céus manifestam a glória de Deus, anunciam as obras de suas mãos. Está escrito que a natureza, as coisas criadas testificam de Deus, anunciam a Deus. Então, quando nós não acreditamos em Deus, nós usufruímos da vida, nós usufruímos de tudo aquilo que Deus nos dá e agimos como se Ele não fosse o Criador de todas essas coisas. Nós usufruímos das coisas de Deus e não reconhecemos e não agradecemos. Usa a vida que Deus deu, usa o corpo que Deus deu, a inteligência que Deus deu, usa todas as coisas que Deus deu. Às vezes chega ao limite de seres humanos usarem isso contra o próprio Deus. Mas alguns têm a felicidade de glorificar a Deus e de reconhecer que isto vem de Deus. Então vejam bem, estamos procurando desenvolver um raciocínio. Eu quero relembrar agora. Dissemos que a humanidade está dividida. Tem pessoas que vivem aqui e participam de um mundo invisível, de um mundo espiritual, um mundo envolvido com Deus. E tem pessoas que vivem somente um mundo físico, um mundo secular, totalmente separado de Deus. Então nós temos aqueles que se rendem e adoram ao Criador, e temos aqueles que não reconhecem o Criador e que se rendem à criação. Tem os que adoram ao Criador, que reconhecem o Criador. E
quando nós somos pessoas que não reconhecem a Deus, nós reconhecemos e nós nos rendemos e nós trabalhamos para as coisas criadas. E vivemos para a criação. Nós somos criados. O mundo material é criado. Então, ou nós vivemos para o Criador, ou vivemos para a criação. Então, nós apresentamos alguém, nós abraçamos alguma ideia. De um dos dois lados nós estamos. Romanos capítulo 1, versículo 25, diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, de um dos dois lados nós estamos, de um dos dois lados nós aderimos. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 13 e 16, o apóstolo Paulo, inspirado, diz da seguinte forma: nem façais nem façais cada um os membros do seu corpo. Eu vou ler de novo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Ele usa a palavra oferecer, como instrumentos de iniquidade. Então diz: não ofereçais cada um o seu corpo ao pecado. Mas continua dizendo: mas oferecei-vos a Deus. Não ofereça ao pecado, ofereça a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O versículo 16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Olha como a palavra de Deus é clara aqui para nós. Nós podemos nos apresentar como servos do pecado para a morte, ou nós podemos nos apresentar como servos de Deus para a vida. E daquele a quem nós nos oferecemos, nós nos tornamos servos. Então, glória a Deus, que nós somos sim servos de Deus. Outrora nós éramos escravos, nós éramos servos do pecado. Não conseguia deixar os vícios, não conseguia deixar a infidelidade, não conseguia deixar o pecado. Nós éramos escravizados pelo pecado. Então hoje nós temos um novo Senhor. Nós não estamos mais escravizados pelo pecado, pelas garras dos poderes deste mundo. Hoje nós nos oferecemos a Deus e nós somos servos de Deus. E glória a Deus por isso. Então nós nos oferecemos. Nós não estamos mais mudando a glória de Deus para servir e honrar a criação, ao invés de servir e honrar o Criador. Então é interessante nós olharmos aí a humanidade. A gente olha uma fila qualquer, uma multidão qualquer, a gente olha aparentemente pessoas normais, mas Deus dos altos céus olha aquela multidão e vê que ali existem dois grupos. Existem pessoas que têm experiência com Ele, Deus, e pessoas que não têm intimidade, que não têm experiência, que não são templo e morada do Espírito Santo. Existe uma divisão na humanidade. Jesus diz isso daí. Em João capítulo 17, versículo 14 ao versículo 16, o próprio Jesus Cristo declara assim, quando ele estava saindo da terra, quando ele estava já voltando para a glória, deixando aqui os discípulos, ele diz assim:
Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Jesus falando a respeito dos seus 12 discípulos, ou 11 discípulos. Porque eles não são do mundo. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha que interessante, Jesus dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, ou que os livre do mal. Então quer dizer, tem pessoas que estão nesse mundo, mas não são do mundo. São pessoas espirituais, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que têm uma experiência com o Senhor nosso Deus. É a divisão que nós estamos falando aqui da humanidade. Pessoas que têm experiência com Deus estão no mundo, mas não são do mundo. E nós queremos te trazer um convite para buscar a Deus, para se aprimorar com Deus. Mesmo aquele que já tem experiência com Deus, viver como pessoas espirituais, viver como pessoas guiadas por Deus, dirigidas pelo Senhor. E aquele que não tem experiência deve buscar. Eu faço uma ilustração assim. Aqui agora existem vários sinais entrando agora aqui neste templo. Vários sinais aqui, de rádio, de televisão, de internet. Vários sinais entrando aqui agora. São ondas que estão passando aqui agora. Só que para mim pegar esses sinais que estão entrando aqui agora, eu preciso de ter um aparelho que saiba ler esse sinal. Preciso ter um aparelho, seja um rádio, seja uma TV, seja um celular. Eu preciso de ter um aparelho ligado, conectado, que receba esse sinal, que interprete esse sinal e que veja o que o sinal está dizendo para ele. Aí tem a humanidade que está dividida, nós estamos dizendo. Por que a humanidade está dividida? Por que Jesus está dizendo aqui, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou? Por que existe isso? Então você que vai falar com Deus ainda, que vai receber ainda essa revelação de Deus, eu quero te dizer que agora, no seu coração, na sua mente, no seu ser, na sua pessoa, está passando um sinal agora, está passando uma onda agora. Sabe de onde vem esse sinal? Lá do trono de Deus, lá do coração de Deus, do coração de Deus para o seu coração, está vendo esta onda, esse sinal agora. Só que se não tiver o aparelho, não sabe ler o sinal. Se o aparelho não sintonizar, também não adianta, passa direto, não lê. Se tiver quebrado, se tiver sem bateria, não funciona. Então a salvação, a Bíblia fala claramente, para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a glória de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus está indo no seu coração, como está vindo no meu, como está vindo ao nosso coração. Mas eu preciso fazer o quê? Sintonizar com Deus. Se eu tiver ali tudo certinho, o aparelho certinho, ele vai saber interpretar aquele sinal, ele vai ler e vai dar a voz, a imagem, vai dar o resultado que precisa. Se nós sintonizarmos o nosso coração com o coração de Deus, com o trono de Deus, esse sinal que está vindo,
Nós poderemos também receber esta mensagem de salvação, nós poderemos também nos tornar pessoas espirituais. Então ela chega até a sua vida também, para você se tornar uma pessoa espiritual, temente a Deus, para estar dentro dessa mensagem que nós dissemos a princípio, né? Como nós lemos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. Então nós te convidamos agora para crer, para se tornar uma pessoa espiritual, para se tornar uma pessoa temente a Deus. Não imagine que Deus fica indiferente quando nós somos pessoas sem vida espiritual, sem comunhão com Deus. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém já para ser crucificado, quando ele viu aquela multidão de pessoas incrédulas rejeitando a entrada de Jesus, ele disse assim: quando ia chegando, vendo a cidade, vendo Jerusalém, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à tua paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus estava dizendo: olha, se você soubesse o que Deus tem preparado para você. E eu digo, se todos nós soubéssemos o que Deus tem preparado para nós, aquele que ainda não conhece a Deus, e mesmo aquele que conhece a Deus e vive uma vida seca, indiferente, sem buscar a Deus, se nós soubéssemos o que Deus tem preparado para nós, se nós vivêssemos mais para o Criador, ao invés de vivermos tanto para a criação. Então o Senhor fala aqui: se você soubesse, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Então mesmo nós que somos crentes, que estamos vivendo uma vida seca, uma vida carnal, uma vida desinteressada em Deus, devíamos de falar, reclamar com Deus: Senhor, me renova, eu quero ser mais, eu quero ter mais, porque nós podemos ser mais do que vencedores diante de qualquer obstáculo que vier, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos quer, irmãos, com vidas fervorosas, vidas alegres, vidas cheias. Ele quer isso para nós. Ele tem isso para nós. Então Ele não está indiferente. Então esse mesmo sinal chega na minha vida e chega na sua vida, e nós devemos de saber aproveitar. Mas a verdade é essa, irmãos: nós temos estes dois povos que estão caminhando, muito clara a palavra. E eu encerro dizendo assim, citando, eu me lembrei aqui do hino 16 da harpa cristã, da quarta estrofe, que diz assim: do pecado preso em elos, passei anos em vão labor, quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. E tem um outro hino muito lindo também, ao findar o labor desta vida, que nos diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Deus que te criou, o Deus que me criou, Ele sabe tudo o que nós pensamos e sentimos, e não precisa de intermediário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que onde você estiver, aqui ao vivo agora ou posteriormente,
Você pode simplesmente no seu coração dizer assim: eu reconheço que sou um pecador e aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador e que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar todos os meus pecados e me religar com Deus e me reconciliar com Deus. Se você fizer isto agora, se você crer no seu coração, se você confessar aí agora com seus lábios, a palavra de Deus diz que será salvo. E depois você vai procurar uma igreja, depois você vai se integrar, depois você vai aprender a Bíblia direitinho, mas você pode aceitar Jesus como seu Salvador agora, aí no seu coração. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Faça parte do povo de Deus. Eu encerro dizendo: igreja. O que nós aprendemos com a palavra igreja? Tirados para fora. Igreja não é o templo, é o povo que foi tirado do mundo para pertencer e servir ao Senhor. Jesus disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então Jesus tira do mundo secular e coloca no mundo espiritual, é o povo dele. E eu quero te convidar para você fazer parte da igreja. É o povo que é tirado do mundo para pertencer e servir ao Senhor. Te convido para fazer parte da igreja de Deus, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe ricamente. Amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor com mais um louvor abençoado. E em seguida nós vamos dar os avisos e encerrar o trabalho desta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor Jesus, declarando que todo ser que vive louva o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor.
Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando mais um trabalho em nome do Senhor. Louvamos a Deus pela sua grande bondade, louvamos a Deus pelo seu grande amor. Deus abençoe a todos vocês, nosso respeito, nosso carinho, nossa atenção a todos. E te convidamos, venha, vamos estar juntos novamente na quinta-feira. Quinta-feira nós teremos o nosso culto ao vivo aqui, a partir das 8 horas da noite. Quinta-feira, a partir das 8 horas da noite estaremos juntos. E, querendo Deus, no domingo que vem, às 7:30 da noite, nós estaremos juntos também, em nome do Senhor Jesus. Então Deus abençoe a todos ricamente. Quero dizer aqui novamente da nossa saudade de toda a igreja, saudade de todos os irmãos. Quero dizer que nós estamos levando a coisa com carinho, com seriedade, com responsabilidade, orado pela igreja, intercedido, na medida do possível, temos tentado entrar em contato. Então, a diretoria da nossa igreja aqui, o ministério, a igreja e todos os irmãos e amigos, familiares de mais longe, nosso carinho, nosso respeito, o nosso abraço a todos vocês, tá bom? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração agora e vamos agradecer a Deus por essa noite de vitória. Quero convidar a Márcia para vir até aqui, fazer esta oração e depois nós vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos agradecer por mais esta rica oportunidade. Senhor Jesus, Pai querido, obrigada por esta oportunidade de podermos estar aqui para te louvar, te engrandecer. Os nossos irmãos que estiveram conosco, Pai, participando, te adorando em espírito e em verdade nas tuas casas. Senhor Deus, eterno Pai, abençoe a cada um, aqueles que estão enfermos, Pai, vai de encontro, visita os hospitais, dá uma semana de adoração, de louvor na tua presença, uma semana abençoadora a cada um dos nossos irmãos. Pai querido e Pai santo, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo pão da vida descido do céu. Graças te damos por tudo, Pai. Guarda os nossos irmãos, aqueles que estão trabalhando, abre porta para aqueles que estão desempregados. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nossa confiança está somente em Ti. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Célio Moura, vem cá, Célio Moura, fica do lado aqui também, fica do nosso lado aqui, graças a Deus. Vamos dar a bênção apostólica, vamos encerrar em nome do Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.